Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do dia 17 de agosto até o dia 20. Vamos lá? Então, no dia 17, a primeira atividade de vocês, depois de assistir a aula, era fazer a tabuada. Então, vocês podem pausar o vídeo aí e conferir os resultados para ver se vocês acertaram na tabuada que vocês fizeram. Em seguida, né, tinha uma situação, problema que vocês tinham que resolver. Então, falava que estava sendo colocado um piso na sala e que ao todo já foram colocados 7 pisos e ele quer saber quantas cerâmicas faltam para cobrir esse piso. Então, o que a gente tem que descobrir primeiro? A gente tem que saber qual que é o total de pisos que cabe dentro dessa sala, para depois a gente subtrair, né, com a quantidade que já foi colocada, que é 7, para poder descobrir quanto que está faltando. Então, como que eu faço isso? Lembrando, pessoal, que as atividades desse dia, do dia 17 de agosto, era para vocês resolverem todas as atividades utilizando a multiplicação, porque a aula que vocês assistiram era sobre multiplicação. Existem outras maneiras de resolver? Sim, fazendo desenho, fazendo combinações, só que por conta do que a gente aprendeu no conteúdo, o interessante era que vocês respondessem todas as atividades utilizando a multiplicação como base. Então, eu ia contar quantas cerâmicas eu tenho aqui na vertical e multiplicar pela quantidade que eu tinha aqui na horizontal. Então, ficaria 3 vezes 5, que é 15. Então, eu descobri que o total é 15. E agora eu vou subtrair com a quantidade que já foi colocada, que era 7. Então, eu descubro que 15 menos 7 é 8. Então, faltam para cobrir 8 cerâmicas, tá? Em seguida, a gente falava sobre uma sorveteria que tem as seguintes opções para uniforme. Então, são 3 cores de modelo de camisa e 2 modelos de calça, né? Aí fala assim, ó, o Abel é o funcionário e se ele for usar cada bermuda com cada uma das camisas, quantos uniformes diferentes ele pode vestir? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar a quantidade de camisas que eu tenho, então uma é diferente da outra, então eu vou contar quantas eu tenho, e vou multiplicar pela quantidade de calças que eu tenho. No caso, eu vou multiplicar 3 camisas vezes 2 calças. Então, 2 vezes o 3, ou 3 vezes 2, 6, tá? Então, ele pode vestir 6 uniformes diferentes. Em seguida, fala que está fazendo muito calor e que o Abel, por isso, não vai usar a camisa verde. Então, quantas opções ele pode ter? Então, se eu tinha 3 camisas, eu excluo uma, né? Eu não vou fazer a combinação com uma, vai me sobrar 2. Então, eu vou fazer 2 camisas, né? Vezes 2, vezes 2 calças. Então, 2 vezes 2, 4. Ele ainda pode montar 4 opções de uniforme. Em seguida, falava que e se ele tivesse 5 camisas e 4 bermudas? Quantos conjuntos diferentes ele teria? É simples, eu vou pegar a quantidade de camisas que ele está dizendo, que é 5, e vou multiplicar pela quantidade de bermudas. Então, 5 vezes 4, 20. Então, ele teria 20 conjuntos diferentes. Lembrando, vocês poderiam ter feito utilizando desenho, feito a árvore de possibilidade, a tabela, só que o interessante aqui é que vocês utilizassem a multiplicação, porque o que nós estamos treinando, aprendendo, é a multiplicação, tá bom? Então, quem não fez as contas, faça as continhas aí no caderno. Em seguida, tinha algumas multiplicações que vocês precisavam resolver. Era fácil, né? Era só vocês montarem a continha e depois exercitar a tabuada. Então, 2 vezes 6, 4 vezes 5, 4 vezes 4, tá? Então, pausa o vídeo e confere aí o resultado para ver se vocês acertaram ou não. No dia 18, vocês tiveram uma aula, né, sobre alimentação saudável e depois os exercícios eram baseados nisso, né, nesse tema. Então, a primeira atividade que vocês deveriam fazer era a pirâmide alimentar. Mais uma vez, pausa o vídeo e dá uma olhadinha aí para ver se a pirâmide que vocês montaram está parecida com essa. Depois, na apostila, na página 58, tinha um texto que falava sobre o porquê comemos, né? E aí tinham perguntas referente ao que vocês aprenderam na leitura do texto. Então, falava assim,
De acordo com o texto, qual é o problema dos alimentos mais consumidos atualmente? Então, o problema é que eles, a maioria, né, deles são produtos industrializados, que tem muito sal, açúcar e uma baixa quantidade de nutrientes. Então, praticamente não tem nutrientes. Então, essa era a resposta. Aí a pergunta 3 era se você concordava com esse problema. Então, uma resposta pessoal. Então, se vocês concordam, sim. E o porquê. Se não, não. E o porquê, tá? Bom, a atividade 4, a 5, a 6, a 7, a 8 eram atividades com respostas pessoais. Eu só vou dar uma dicasinha aqui para vocês. Se eu tinha que colocar os 10 alimentos aqui na minha tabela e depois marcar os votos. Eu vou lá e respondo na pergunta número 5, que participaram 6 pessoas da minha pesquisa. Então, vamos dizer que eu tivesse colocado, por exemplo, sei lá, chocolate. Se todo mundo que eu pesquisei tivesse votado no chocolate. O chocolate, ele poderia ter no máximo 6 votos. Por quê? Porque tinham 6 pessoas. Eu vi pessoas que dizem, eu vi atividades feitas onde vocês disseram assim, participaram 8 pessoas. E tem alimento que tem 10, 12 votos. Gente, não tem como. Se cada uma das pessoas votarem nos alimentos preferidos, se todo mundo votasse em um determinado alimento, por exemplo, se todo mundo que eu pesquisei votou no chocolate, o máximo de votos que o chocolate pode receber é 6. Por quê? Porque é a quantidade total de pessoas. Eu não posso ter mais votos do que pessoa. Então, quem fez desse jeito precisa de prestar atenção porque tá fazendo errado, tá? Aí me dá a impressão de que vocês chutaram, que vocês pegaram e colocaram qualquer coisa lá sem realmente ter feito de fato a pesquisa. E aí depois, né, na atividade 5 era para pôr a quantidade de pessoas que participou, dizer qual foi o mais votado, qual foi o menos votado. E por último, responder se depois da sua pesquisa, esse problema que o texto fala, né, sobre alimentação, se ele se confirmou, sim ou não, e explicar. Se se confirmou, por quê? E se confirmou, se não se confirmou, por quê? Então, por exemplo, assim, se se confirmou, uma das justificativas era porque a maioria dos alimentos que receberam votos ou os alimentos mais votados são alimentos industrializados, que nós já aprendemos que não são alimentos bons para a nossa saúde, tá? Então, ou não, não confirmou, pois, de acordo com a minha pesquisa, a maioria dos alimentos que foram votados são alimentos saudáveis, alimentos naturais, né? E pouco industrializados, tá? Então, essas são as possíveis respostas aí, mas como era uma resposta pessoal, vocês podem ter escrito o que vocês preferirem. No exercício 9, ele trazia um cartaz, né? E depois pedia para responder algumas perguntas. Então, assim, ó, para que serve um cartaz? Então, um cartaz, ele serve para divulgar uma informação de forma visual, tá? Então, essa é a função de um cartaz. A outra pergunta é, o que esse cartaz está divulgando? Então, ele está divulgando uma feira, né? Essa feira ocorre que dia da semana? Em que horário? Então, se a gente olhar aqui, ó, fala que é toda quinta, das 9 às 2 da tarde. Então, ela ocorre às quintas-feiras, no horário das 9 às 2. A 11 perguntava, quem faz essa feira, o que pode comprar? Então, tudo isso aqui, ó, está dizendo aqui. Fruta, legumes e verduras, geleia artesanal, pães e bolo, ovo caipira, massas artesanais. Então, é tudo isso que uma pessoa que for nessa feira pode comprar. A atividade 12, era uma resposta pessoal, porque estava perguntando, na sua opinião, por que o cartaz diz que quem vai à feira leva a saúde para casa. Então, baseado em tudo que a gente assistiu, né, na videoaula, no texto que vocês leram, quando a gente consome verduras, frutas, legumes, alimentos mais naturais, menos industrializados, nós estamos consumindo alimentos mais saudáveis e por isso tendo mais saúde. Por quê? Porque eles não vão possuir tanta quantidade de sal,
eles não vão conseguir, eles não vão possuir um alto teor de açúcar, né? De aditivos, de conservantes, de corantes, né? Que é tudo coisas que são prejudiciais para a nossa saúde. Depois, a próxima atividade perguntava se vocês já foram ou conhecem alguém que foi em uma feira e explicar como é uma feira, né? Então, uma feira é um lugar onde tem barracas, ela é montada na rua, as pessoas, a maioria dos produtos que são vendidos nas feiras são frutas, legumes, verduras, né? O pastel, que muita gente vai na feira para comer pastel. Então, era isso que vocês tinham que descrever ou perguntar para alguém de casa e depois descrever. Na atividade 14, ele pedia para vocês produzirem um cartaz, tá? Baseado em tudo que vocês aprenderam ali. E esse cartaz de vocês, ele tinha que ter o objetivo de divulgar quais são os benefícios de uma pessoa que se alimenta bem, né? Então, aqui era uma resposta pessoal também. Só que eu trouxe algumas diquinhas para vocês. Então, quais são as características? Tem que ter um cartaz, né? Lembra que o cartaz, o objetivo dele é informar de forma clara e visualmente alguma coisa. Então, a comunicação do cartaz, ela tem que ser breve. Então, houve um monte de atividade de vocês escreveram um texto. E não, gente, um cartaz, ele tem que ser uma comunicação breve, então não pode ser nada longo, grande, porque não é uma coisa para a pessoa levar muito tempo para ler. A comunicação nele, né? Então, ela tem que, além de ser breve, ser curta, pequena, ela tem que ser clara e objetiva. Então, eu não vou escrever uma frase de 3, 4 linhas lá. Não, eu tenho que escrever coisas pequenas, frases impactantes e bem objetiva mesmo, sabe? Então, coma fruta, ou ao invés de coma fruta, porque fruta faz bem, nananana. Não, eu tenho que ser pequenas as frases, tá? Por quê? Porque é algo para a pessoa ler com rapidez, a pessoa bater o olho e já lê. Ela não precisa parar e ficar muito tempo naquilo. Além disso, o cartaz, além de textos, né, frases pequenas, ele tem que ter imagens ilustrativas, então imagem que vai ilustrar aquele tema que está sendo tratado, com o objetivo de despertar a atenção daquela pessoa. A hora que a pessoa bate o olho, aquilo chama a atenção dela, faz ela querer ver o que quer dizer aquilo, o que está escrito ali, tá? E além, né, de ser uma comunicação curta, claro, objetiva, então eu não vou ficar escrevendo grandes textos, frases gigantes. Além de eu utilizar de imagens para chamar a atenção da pessoa, para ilustrar aquele assunto que eu estou falando, eu tenho que utilizar de letras grandes, de uma escrita grande, porque quando aquelas letrinhas muito miudinha, a pessoa às vezes até desiste. E o objetivo do cartaz é que a pessoa bata o olho e ela já consiga identificar a mensagem, sabe? Seja uma coisa de acesso visual muito fácil, muito rápido. Então, a escrita também tem que ser grande, tá? Então, se vocês não fizeram nada parecido com o que eu acabei de explicar, apaga, corrige e faz de novo. Bom, no dia 19, a gente tinha algumas atividades para serem feitas sobre da apostila, né? E a primeira atividade, ela falava sobre a lenda dos diamantes. Então, vocês deveriam ler, né, na página 32 a lenda e depois responder. Lá na página 33, a primeira atividade pedia para vocês circularem as palavras que eram importantes para dar sentido no texto no primeiro parágrafo. Então, o que é, né, importante para a gente conseguir entender? O casal de índios vivia, então, para a gente saber que tribo, né, porque a gente está falando que eles viviam com a tribo, então se eu não falo isso fica meio perdido. Itagiba, que é o nome do personagem que faz parte, tem uma relevância, tem uma importância no texto, na lenda. Potira, atacada, selvagens. Então, essas são as palavras-chave, né, aquelas palavras mais importantes para que a gente consiga dar algum sentido para o texto, tá? Depois, na atividade 2 aqui, pedia para a gente escrever quais eram os substantivos próprios do texto. Então, os substantivos próprios são Itagiba e Potira, tá? Que é o nome dos personagens, você lembra? O substantivo próprio é aquele que dá nome, que individualiza um ser. Na atividade 3, vocês tinham que passar a história
da terceira pessoa para a primeira pessoa, ou seja, deixar de contar a história do ponto de vista, né, de um narrador, de alguém que não participava, para contar a história do ponto de vista de uma pessoa que estava, que participava da história. E para isso vocês deveriam escolher ou escrever a história como se vocês fossem a Potira ou como se vocês fossem o Itagiba. Então, eu trouxe aqui, ó, nesse cantinho aqui nesse lado, a história reescrita como se eu fosse a Potira. Então eu não vou ler com vocês, senão a aula vai ficar muito grande, é muito exercício para a gente corrigir. Vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura com calma, e aí vocês vejam se está parecido com o de vocês ou não. E caso esteja muito distante do que está escrito aqui, né, da forma, vocês façam uma correção, por favor. Na atividade 4, ele trazia os significados da palavra margem, né? Então, dizendo que se a gente for procurar lá no dicionário, a palavra margem ela pode ter 4 significados diferentes. E a partir disso, vocês tinham que produzir 2 frases, onde em uma delas a palavra margem tinha que ter o significado de parte sem letra em volta de uma folha de papel impressa. E na outra frase, o significado da palavra margem tinha que ser beira. Então, vamos lá. Eu criei 2 frases, tá? Uma com o sentido de margem para beira e outra com o primeiro sentido lá que ele pede, né? De canto, sem escritas, de uma folha impressa, tá? Então, a primeira frase que eu criei foi: jacarés descansam na margem do rio e a margem da folha do caderno está rasgada. Vocês podem ter feito frases diferentes. Vocês precisam ver se o sentido que vocês deram para a palavra margem está correto, tá? Na atividade 5, ele falava sobre as palavras polissêmicas, que são aquelas palavras que possuem mais de um significado. Pediu para vocês circularem elas, né? Dentro dessas palavrinhas que estavam ali embaixo disponíveis. Então, as palavras são polissêmicas aqui: manga, vela e banco. Na atividade 6, ele fala que é para você criar uma frase com cada uma das palavras que você circulou no exercício 5. E nessa frase, essa palavra ela tem que ter 2 significados diferentes. Então, ou seja, era para criar 2 frases com a palavra manga, 2 frases com a palavra vela, 2 frases com a palavra banco? Não. Era para vocês criarem uma única frase, aonde a palavra banco ia aparecer 2 vezes, sendo que cada vez que a palavra banco aparece, ela tem um significado diferente. Então, como assim? Então, eu falo assim, ó, a Amanda comeu manga. Manga, ela tá tendo o sentido de fruta, né? Da fruta, do alimento. E limpou a boca com a manga da camisa. E aqui, manga, a gente tá falando de um pedaço de uma parte de um vestuário. Então, tá vendo? A palavra manga, ela aparece 2 vezes na mesma frase, só que em cada uma das vezes que ela aparece, ela tem um significado diferente. Era isso que vocês deveriam ter feito. Aí depois para a palavra banco. Estou sentado no banco da praça, aguardando o banco abrir. Então aqui o banco no sentido tem a ver com um objeto local onde a gente senta. E aqui o banco, né, a segunda vez que ele aparece, ele tem o sentido de agência bancária, lugar onde a gente vai lá para sacar dinheiro, para abrir conta, né, para pagar as coisas. Então, 2 significados diferentes. E a outra palavra é vela. Então, a vela caiu e incendiou a vela do barco. Então, aqui vela tem o significado daquele objeto onde a gente acende para poder iluminar algum determinado local. E depois vela, aqui na segunda vez que ela aparece, uma parte de um barco, né? Então, 2 sentidos diferentes. Na atividade 7, ele falava para vocês observarem o jogo na página 35 e depois dizer, né, qual que eram as regras básicas para esse jogo. Então, observando lá, a gente percebe que é um jogo para 2 ou mais jogadores, onde a gente precisa utilizar os dados e para jogar esse dado a gente tem que ter uma alternância de jogadores, né? Então, cada hora é um que joga o dado.
E de acordo com o valor que a gente tira no dado, é a quantidade de casas que a gente vai se locomover dentro do jogo. E que vence o jogador que terminar o percurso primeiro. Então, essas são as regrinhas básicas. Então, vocês precisam ter escrito algo parecido com isso. Bom, na página 36, a gente tinha atividades que eram sobre as brincadeiras populares, né? Então, tinham aqui imagens que vocês precisavam observar e depois escrever na atividade 2 quais eram as atividades, né? As brincadeiras. Então, pé de lata e pular corda. Aí ele fala, você observou que na primeira imagem há um cilindro? Sim, né? Que são as latas aqui. Então, eram essas as respostas da página 36 da apostila. Na página 37 era para vocês circularem aquelas figuras que são chamadas de corpos redondos. Então, lembra, os corpos redondos a gente já aprendeu sobre eles. São os cones, as esferas, os cilindros. Então, são essas aqui, tá? Eu fiz o circulinho vermelho. Pausa o vídeo e confere aí se vocês circularam essas. Na atividade 5, ele falava, né, que na lanchonete, que vendia sorvete, a Fernanda escolheu o sorvete na casquinha e a Virgínia no copinho. Queria saber quem que bebeu, quem tomou mais sorvete, né? E a gente tinha que explicar. Então, isso era uma resposta pessoal. Cada um de vocês iam responder de acordo com a percepção. Só que uma possível resposta é: como que eu cheguei a essa conclusão? Através da observação, né? Então, eu observei. E aí, de acordo com a minha observação, quem tomou mais sorvete foi a Virgínia. Por quê? Porque ela escolheu o copo, pois no copo cabe uma quantidade maior de sorvete do que na casquinha. Então, essa é uma possível resposta, só que a resposta era de vocês. Na atividade 6, perguntava se vocês já brincaram de pular corda, e aí vocês vão responder se sim ou se não, e depois vocês descreverem a imagem da brincadeira que aparece lá na página anterior, né? E falar um pouquinho sobre o local onde elas estão. Vocês precisavam fazer uma descrição daquela imagem. Então, a gente pode dizer que na imagem aparecem 6 crianças, que são utilizadas cores fortes e brilhantes, vibrantes, e que no cenário há várias formas geométricas. Então, é basicamente isso que vocês vão responder aí, de acordo com o que vocês observaram na imagem. Bom, no dia 20, a gente também falou sobre multiplicação, só que o foco foi em situações problemas. Então, mais uma vez, todas as atividades, elas deveriam ser respondidas a partir da utilização de uma multiplicação, tá? Então, vocês deveriam discriminar, mostrar qual foi a multiplicação feita, tá? Então, a primeira era uma situação problema, que fala sobre a Joana, que é dona de uma confeitaria, e ela está fazendo a contagem dos doces no estoque. Aí a primeira pergunta fala que tem 5 embalagens com beijinho de coco e que cada embalagem tem 10 beijinhos. Qual é o total? Então, eu ia fazer 5 vezes o 10. Descobri que no total são 50 beijinhos. Depois fala que tem 8 pacotes de balas, que dentro de cada pacote tem 100 balas. Qual é o total? Então, eu vou fazer 8 vezes 100, certo? Que é a quantidade de pacote vezes a quantidade de balas. E vou descobrir que no total são 800. Na atividade, na C, fala que são 7 caixas de barra de chocolate. Dentro de cada caixa tem 10 barras. Então, qual é o total? Eu vou fazer a quantidade de caixas vezes a quantidade de barras que tem dentro da caixa. Então, 7 vezes 10, 70. Então, total de 70 barras de chocolate. Na atividade D, fala que tem 2 bandejas de brigadeiro e que dentro de cada bandeja tem 40 brigadeiros. Então, como que eu faço? 2, que é a quantidade de bandejas, vezes a quantidade de brigadeiro. Então, 2 vezes 40 igual a 80. No total, são 80 brigadeiros. Então, essas eram as respostas. Depois, na atividade 3, falava que na escola do Valdemar tem 3 classes do 4º ano, que em cada uma dessas classes tem 30 carteiras. Qual que é o total de carteiras, né? Quantas carteiras tem no total? Então, eu vou pegar a quantidade de carteiras que tem em cada classe, são 30, e vou multiplicar pela quantidade de classes que eu tenho, que é 3. Então, 30 vezes o 3, 90. Então, ao todo, são 90 carteiras. É isso que vocês iam fazer. Na próxima atividade, falava sobre uma festa junina e aí tinha algumas perguntinhas sobre isso. Então, fala que a dona Thelma
comprou 325 metros de chita para poder forrar as mesas. E aí a dona Paula foi lá e comprou o dobro de chita, certo? E quanto de tecido compraram no total? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que descobrir quantos metros a dona Paula comprou. Então, eu sei que ela comprou o dobro que a dona Thelma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade que a dona Thelma comprou, 325, e multiplicar por 2. Lembra, a gente aprendeu que o dobro é multiplicar o número vezes 2. Então, eu vou pegar 325 e vou multiplicar por 2. E vou descobrir que a dona Paula comprou 650. Porque, além disso, ele está me perguntando quanto foi comprado ao todo de tecido. Então, para mim saber o todo, eu tenho que fazer 325, né? Que é a quantidade que a dona Thelma comprou, mais a quantidade que a dona Paula comprou, que é 650, para mim descobrir que ao todo foi comprado 975 metros. Então, essa é a resposta. E depois, na outra letra, falava que na barraca das argolas, o Rui fez 18 pontos e o Roberto fez o triplo de pontos. E pergunta quantos pontos o Roberto fez. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que o triplo, porque isso a gente já aprendeu, é um número, um determinado número, multiplicado por 3. Então, eu vou pegar a quantidade de pontos que o Rui fez, que foi 18, e vou multiplicar por 3 para descobrir qual foi a quantidade de pontos que o Roberto fez. Então, 18 vezes o 3 é 54. Então, eu descobri que ao todo o Roberto fez 54 pontos. Bom, depois na atividade 5, eram algumas multiplicações com 2 algarismos no multiplicador. E a correção dessas contas eu fiz na videoaula que vocês tiveram na segunda-feira, no dia 24 de agosto, tá? Então, eu não vou corrigir agora com vocês. Caso vocês não tenham feito a correção no dia 24, volta lá na aula, no comecinho dela, que eu já começo a aula fazendo a correção das atividades, da atividade 5 do dia 20, tá bom? É isso, pessoal. Beijos, tchau, tchau!